Olá, seja muito bem-vindo ao Gota Channel. Eu sou Henrique Sampaio, reumatologista, e esse é o nosso canal voltado para nós discutirmos os diversos assuntos relacionados à gota. E esse é o nosso quinto vídeo da série de vídeos que nós fazemos especialmente sobre o tema gota e comorbidades, trazendo diversos desafios que nós, reumatologistas, passamos no nosso dia a dia em consultório tratando os nossos pacientes portadores de gota, visto que eles apresentam uma alta prevalência de diversas comorbidades, como hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, doença renal crônica, obesidade, esteatose hepática, entre outras. E a gente abordou várias dessas comorbidades aqui com vocês. A gente fez o primeiro vídeo sobre uma introdução no assunto, trazendo a importância então de nós olharmos para esse paciente de uma forma diferente, de termos esse cuidado em relação à alta prevalência dessas comorbidades, apresentando a diferença da prevalência dessas comorbidades do paciente com gota versus paciente sem gota. No segundo vídeo, a gente focou principalmente em doenças cardiovasculares, hipertensão, insuficiência cardíaca, paciente com fibrilação atrial em uso de anticoagulante. No terceiro vídeo, falamos sobre doença renal crônica e as suas particularidades. No quarto vídeo, pacientes com diabetes, dislipidemia e gota. E agora, no quinto e último vídeo, a gente vai fazer um overview, trazer então algumas dicas aqui de como tratar esses pacientes, conseguir melhorar a gota e melhorar as comorbidades ao mesmo tempo. Se você tem interesse nesse assunto, fica aqui comigo e, claro, curta, comente, compartilhe e crave o dedo no botão de inscrever-se, nossos 4 Cs, caso você não seja inscrito ainda nesse canal. Então vamos lá. Se o paciente tem gota e é hipertenso, a gente vai procurar evitar, se possível, diuréticos, tanto tiazídicos como de alça, hidroclorotiazida, clorana, e de alça o mais comum ali é a furosemida, que a gente utiliza no dia a dia, porque eles estimulam uma proteína transportadora chamada URAT1 no túbulo contorcido proximal do nosso rim a absorver ácido úrico. Então, se estimula ela a absorver, vai reter mais ácido úrico no organismo. E a gente procura evitar, caso possível, não ser utilizado diurético, e a gente dá preferência para quem? Para o losartana ou os medicamentos bloqueadores de canal de cálcio, como a amlodipina e nifedipina, por exemplo. Esses medicamentos, a gente sabe que eles têm efeitos benéficos, levando uma eliminação renal de ácido úrico, uma uricosúria, ajudando a baixar ácido úrico. Ok? Paciente com doença renal crônica, a gente vai evitar anti-inflamatório de toda forma. Tomar cuidado com colchicina se o paciente tem uma doença renal crônica já bastante progressiva, que a gente classifica como estadio maior ou igual a 4, ou seja, com clearance de creatinina de 24 horas abaixo de 30. Nesse caso, a gente procura evitar a colchicina e ela é proscrita, totalmente contraindicada, com clearance abaixo de 15, ok? Ou em diálise. Voltando aqui para o paciente então, com doença renal crônica, a gente vai evitar anti-inflamatório e tomar cuidado com a colchicina caso seja uma doença renal crônica estadio maior ou igual a 4. Bom, se o paciente tem muito cálculo, litíase renal importante, a gente também vai evitar o uso da benzobromarona, um úrico redutor excelente, eu gosto muito dele, mas pode aumentar os cálculos renais e a gente vai dar preferência para o halopurinol nesse contexto. Ok? Então, a gente falou de hipertensão, doença renal crônica. Paciente com diabetes, a gente vai escolher quem? Os inibidores da SGLT2. Eles têm vários benefícios, paciente com diabetes e gota. Além de tratar o diabetes, ele vai diminuir, então, o ácido úrico do nosso paciente também, aumentando a uricosúria, a eliminação renal de ácido úrico. E, além disso, diminui também crise de gota, porque ele inibe uma citocina inflamatória chamada tirosina 1-beta. A gente tem um vídeo falando só de inibidor da SGLT2 aqui no canal, ok? Além disso, tem vários outros efeitos pleiotrópicos benéficos para o nosso paciente, tanto cardio, como renoprotetores, como metabólicos. Combinado? Paciente, se ele tiver dislipidemia,
seja ela hipercolesterolemia pura ou com hipertrigliceridemia associado. Se tiver colesterol alto, hipercolesterolemia, a gente pode usar estatina sim, só tomar cuidado se o paciente tiver hepatopatia, doença hepática ou doença renal crônica, a gente vai tomar cuidado, vai evitar a simvastatina e a atorvastatina, a gente vai dar preferência a rosuvastatina, a pitavastatina, entre outras estatinas mais novas. Feito? Se tiver hipertrigliceridemia, a gente pode dar preferência ao fenofibrato, que ele também ajuda a reduzir o ácido úrico, vai controlar a triglicérides e vai baixar o ácido úrico ao mesmo tempo. A gente falou então da hipertensão, doença renal crônica, diabetes e hipercolesterolemia para vocês, trazendo essas dicas aqui desses diversos medicamentos que a gente pode utilizar no paciente portador de gota, que tem também essas outras comorbidades. Alguns pontos que eu gostaria de trazer aqui para vocês que estão me assistindo agora, às vezes vocês têm gota e tem alguma dessas comorbidades e quer sair aí trocando o seu medicamento, indo lá na farmácia para trocar o seu remédio. Não faça isso. A gente nunca troca um remédio sem estar discutindo com outro colega, cardiologista ou endocrinologista ou nefrologista que esteja tratando esse paciente. E sempre a gente vai pesar risco, benefício de cada medicamento, de cada cenário. Aqui são algumas dicas que a gente como reumatologista pensa e pondera para serem utilizados no nosso paciente com gota. Mas tem remédio que a gente não pode tirar. Vou dar um exemplo básico aqui. O paciente com gota, que é coronariopata, que já infartou prévio, ele vai usar AS para o resto da vida. E o AS aumenta um pouco o ácido úrico, mas o benefício do AS é muito maior para o paciente com coronariopatia, por exemplo, do que o seu risco de piorar o quadro da gota. Entendeu? Esse é um exemplo básico onde a gente vai manter o AS, não vai tirar ele de jeito nenhum. Então, antes de sair trocando o seu remédio, discute com o seu reumatologista, discuta com o seu cardiologista, nefrologista ou endocrinologista que esteja tratando você, se realmente vale a pena fazer essa troca ou não. Combinado? Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos feita com muito carinho para você, com o objetivo principal de levar a informação correta e de qualidade sobre a gota, a artrite inflamatória mais prevalente do adulto. Um forte abraço a você, fique com Deus e até a próxima.